de como as pessoas viram este acontecimento. E lendo o relato lá de Lucas 1 e 2, especialmente Lucas 1 e 2, nós temos então 6 perspectivas de 6 pessoas vendo este acontecimento de forma diferente. Eu não vou ler todo o texto, mas vou ler grande parte dele também ali. E ao trazer essa meditação para nós hoje de manhã, eu espero que ao final nós sejamos levados a nos ver ajoelhados ao lado da humilde manjedoura, ao mesmo tempo em que nós antecipamos os horrores da cruz. Que nós também nos admiremos e exultemos pela glória da encarnação, mas também que nós meditemos na tragédia do pecado que exigiu que um Salvador Santo levasse sobre o seu próprio corpo o nosso pecado. E que nós celebremos o milagre do nascimento virginal de Cristo, enquanto também nós nos regozijamos no milagre do novo nascimento que o Espírito Santo realiza em nossas vidas. Vamos então adentrar a estas perspectivas do Natal. E a primeira é a visão dos anjos, a parte dos anjos. Eu não sei vocês, na sua casa, como que é, na minha casa faz um tempinho já, que o último enfeite, ou o enfeite que fica no topo da árvore, é um anjo. Ele está lá, um anjinho, e esse ano ele ficou, acho que umas 3, 4 semanas, só o anjinho na árvore. A árvore estava vazia ainda, mas o anjinho estava lá já, colocado em cima da árvore. Mas quem são os anjos? As Escrituras falam dos anjos do começo ao fim. Eles são descritos como homens vestidos de vestes reluzentes. Eles foram vistos no Jardim do Éden, guardando a árvore da vida, foram vistos libertando Pedro da prisão e adorando a Deus nos céus. Tragicamente, no caso de alguns anjos, a Bíblia relata eles se rebelando também contra Deus. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa literalmente mensageiro. E é nessa função que muitas vezes eles são vistos, então, nas Escrituras. Eles levam a mensagem de advertência, mensagem de livramento, mensagem de ensinamento. E em cada ocasião, os anjos estão na terra entregando mensagens de Deus aos homens. E eles fazem mais do que entregar mensagens, mas nós não devemos subestimar essa tarefa, essa atuação deles também. E talvez seja por essa razão que o Novo Testamento, a palavra evangelho, seja usada para o anúncio do evangelho. E de certa forma, nós podemos dizer que a mensagem do evangelho foi pela primeira vez entregue por mensageiros angelicais nas campinas de Belém. Em Lucas 1, então, o primeiro trecho que a gente vai ver, Lucas 1, do 5 ao 22, você vê ali o anúncio do nascimento do precursor de Jesus Cristo, João Batista, feito a Zacarias, pai de João Batista, que era sumo sacerdote, estava no templo, servindo ao Senhor ali, no seu turno de trabalho, e o anjo se apresenta a ele, anunciando que ele vai ter um filho. Zacarias, no primeiro momento, ficou assustado, ficou espantado com aquele anúncio, e depois, ponderando a situação dele e da sua esposa, que já eram idosos, ele achou que fosse uma brincadeira do anjo com ele. E ele duvidou da palavra do anjo, e o anjo então falou que ele ficaria mudo até que o nenê nascesse. E a mensagem do anjo se cumpriu. 9 meses depois, João Batista chegou para preparar o caminho do Senhor. E esse foi então o primeiro passo para a chegada do Messias ao mundo. 6 meses depois, na aldeia de Nazaré, o anjo Gabriel traz a mensagem então para Maria, uma jovem de Nazaré chamada Maria. Lucas 1, 26 a 38, esse texto eu vou ler. Lucas 1, 26 a 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo, virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo já este o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossível. Maria então disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E o anjo foi embora. Nós que já ouvimos várias vezes essa história, talvez para nós nos tornamos imunes ao poder e à majestade dos anjos. Pensamos nessas aparições como se fosse uma ocorrência diária que acontecia, mas não são e nunca foram dessa forma. Até aqui, os anjos eles são vistos como mensageiros de Deus, mas a principal atividade que os anjos exercem no céu é louvar e adorar o Senhor, e você pode ver isso lá em Isaías 6, em Apocalipse 4, Apocalipse 5. A aparição, então, dos anjos nos mostram o reino angelical celebrando a criação e a salvação trazida por Cristo. O que isso tem a ver com o Natal? Nas histórias de Natal, os anjos se reúnem em um glorioso coral para celebrar a chegada de Cristo ao despedaçado planeta Terra, que é objeto do seu eterno amor. Quando o anjo, então, anuncia a chegada do Filho de Deus em forma humana, a multidão celestial não consegue se conter e permanecer calada. Eles levantam suas vozes em exaltação a Deus por sua glória, por seu Filho e pelo seu plano de resgatar o perdido, o cansado e uma descendência confusa de homens e mulheres que, como as ovelhas guardadas por aqueles pastores, há muito já haviam se perdido. A resposta, então, de exaltação, que começou naquele primeiro Natal, reverbera nos nossos dias, ainda hoje, e em nossos corações. E nós podemos nos juntar aos anjos, exaltando a Deus, o glorioso presente de Deus para nós. Quando nós unimos, então, nossas vozes ao coro dos anjos, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E é o que nós temos aqui hoje. Cantamos esses cânticos de Natal, exaltando o nosso Deus, nosso Cristo, que veio, nasceu para morrer em nosso lugar. Essa, então, foi a perspectiva dos anjos, a exaltação do Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. A segunda perspectiva é de Maria. E Maria, nós pensamos sobre o milagre. Uma propaganda antiga, eu não sei se tem hoje ainda, mas eu lembro de ter visto há bastante tempo atrás, do cartão American Express, que dizia assim: ser um associado tem os seus privilégios. E qual é a ideia por trás dessa frase? Apelar ao desejo humano de ser seletivo, ter oportunidades que outros podem apenas imaginar. O mundo é assim, dividido entre os que têm e os que não têm, entre os aceitos e os excluídos, entre os privilegiados e os não privilegiados. Alguns privilégios, no entanto, são bem mais do que apenas um tratamento especial ou um cartão de crédito sem limite. Eles trazem um sentimento de admiração, já que você foi escolhido dentre tantos outros. Talvez aquela jovem, Maria, tenha sentido essa admiração quando o anjo Gabriel disse que ela tinha sido escolhida para dar à luz ao Filho de Deus, o herdeiro do trono de Davi. Desde que Deus havia feito a promessa da vinda do Messias, talvez houvesse entre as mulheres israelitas esse desejo de ser escolhida para ser a mãe do Messias. E chegou o tempo dele nascer, chegou o tempo dele vir ao mundo, e Maria foi essa pessoa escolhida. Lucas diz que ela perturbou-se muito também, e pôs-se a pensar no que poderia ser aquela saudação no texto que nós demos, versículo 26 e 29. Zacarias duvidou, Maria perturbou-se, mas a resposta dela foi diferente. Percebendo então essa aflição que sentiu no seu coração, a resposta dela foi firme e direta, versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Surpreendentemente, Maria compreendeu a magnitude da sua tarefa.
para a qual foi escolhida e aceitou com humildade aquilo que o anjo lhe anunciou. Eu lembro, quando a Tati estava grávida, da Paula e depois da Beatriz, nós íamos aos exames de ecografia, e era gostoso demais de ouvir, né, o coraçãozinho batendo algumas semanas, já aquela rapidez, e vendo o desenvolvimento da barriga, vendo aqueles chutes acontecendo, vendo as mudanças que aconteciam, isso era gostoso demais. Mas a Bíblia, ela não mostra, não fala nada sobre a gravidez, os 9 meses de gravidez de Maria. Mas talvez ela tenha passado por muitas experiências diferentes também. E talvez a mais impactante está narrada aqui, então, nesse mesmo capítulo ainda, quando ela foi visitar a sua prima, Isabel. E no versículo 44, diz assim, que logo que ela chegou, ela saudou a sua prima, e logo que ela chegou aos ouvidos a voz de saudação que você fez, a criança, que era João Batista, que estava no ventre de Isabel, estremeceu de alegria. E Maria, pensando naquilo tudo, ponderando tudo aquilo que estava acontecendo. O sentido de admiração de Maria diante da sua milagrosa gravidez fica claro na resposta de adoração e louvor, de agradecimento. E nós temos o cântico dela aqui, conhecido como Magnificat, né, dos versículos 46 até os 56, e você pode ler depois. Maria, então, ali exaltando e magnificando o Deus que a escolheu para ser aquela aqui de quem o Messias viria ao mundo. E eu pergunto, como você reage diante da encarnação do Verbo de Deus? Como você enxerga a necessidade do nascimento como um homem sem deixar de ser Deus? Do próprio Deus se encarnando, a necessidade que ele teve disso, para que morresse em nosso lugar, para que tomasse o nosso pecado sobre si, e pelo seu sacrifício nós pudéssemos então ter vida. Nós pudéssemos experimentar o milagre desse novo nascimento que o Espírito Santo provoca em nós, o realiza em nós. Qual é a sua resposta diante dessa realidade? A outra perspectiva, a visão dos pastores. E aqui nós temos a adoração. Você consegue imaginar a surpresa de Maria, quando ela estava lá no estábulo, em Belém, e chegam aqueles homens simples, cheirando a ovelha, cheirando a estrume de ovelha, né, alguma coisa assim, chegando perto do seu bebezinho, e contando a ela a visão que eles tiveram dos anjos anunciando o nascimento dele. Diz o texto que os pastores glorificaram a Deus e louvaram por tudo que tinham ouvido e visto, conforme o anjo anunciara, no versículo 20 do capítulo 1. Todavia você ficará mudo... Perdão, capítulo 2, versículo 20. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Se nós olharmos o Natal pela perspectiva desses homens, nós entenderemos e apreciaremos melhor as suas reações. Conhecendo melhor a eles, nosso coração será movido para além dos registros históricos e dos cânticos, a fim de compartilharmos dessa experiência maravilhosa de adoração que eles tiveram. Os pastores, eles eram as pessoas mais simples, de vida mais simples na sociedade israelita. Mas o que nos chama a atenção é que eles eram pastores de ovelhas numa região bem próxima de Jerusalém. E aquelas ovelhas provavelmente fossem usadas para os sacrifícios realizados no templo. Além disso, o texto relata que eles guardavam seus rebanhos. Mas do que eles guardavam? Dos predadores, lobos, raposas e até bandidos comuns também naquela época. A vida do pastor, então, era uma vida de solidão, uma vida de luta, uma vida de pobreza. Mas talvez essas não fossem as maiores dificuldades que eles enfrentassem. Como pastores, eles eram considerados imundos para as cerimônias realizadas no templo. E você consegue ver um paradoxo aqui? Eles cuidavam do objeto que seria usado no templo para adoração a Deus, mas eles eram considerados imundos para estar ali. Isso lembra bastante a gente o legalismo, né? Você tem situações que você tem que apresentar alguma coisa, mas você não é aquilo tudo que você está fazendo. Talvez aqueles homens fossem escolhidos por Deus para serem os primeiros adoradores do Messias e puderam então ver a glória do Senhor, que por centenas de anos não era vista em Israel. Do ponto de vista humano, pode ser espantoso que o Filho de Deus se identificasse como os pastores. Pessoas consideradas muito simples pela sociedade da época, Jesus, porém, descreve a si mesmo como o bom
pastor que protege e guarda as suas ovelhas. Os pastores foram os primeiros, então, a ouvir a mensagem de esperança e foram os primeiros a anunciar essa mensagem. O coração deles explodiu de admiração e de louvor. E isso é uma verdadeira adoração. Ajoelhar-se diante do Cristo e estar de pé diante das pessoas para anunciar a eles a tão grande e gloriosa salvação. Como tem sido a sua adoração? Como você tem adorado a este Cristo que se encarnou, que morreu em seu lugar? Como você se coloca diante do pastor das suas almas, da sua alma? Você tem reconhecido que não tem condições em si mesmo de oferecer algo a Deus, mas que o próprio Deus se ofereceu por você, a fim de o guardar do mal? Essa foi a perspectiva dos pastores, adorando a Deus, e nós devemos adorar o Senhor também desta forma. Outro personagem, José. E José, ele não é citado tanto. Mateus, no comecinho, cita José. Lucas aqui também cita alguma coisa sobre José. E ele é citado, mencionado como carpinteiro. Mas o termo grego usado para carpinteiro também pode ser usado para artesão. Alguém que trabalha com madeira, com ferro, com pedras, qualquer tipo de artesão. O fato é que José, ele é um personagem silencioso e quase invisível no drama do nascimento de Jesus. Mas José, queridos, eu acho que ele tem algo importante a nos ensinar, que é a vida de obediência, que nós muitas vezes não nos atentamos para isso. José escolheu obedecer a Deus, mesmo diante do alto preço que ele poderia pagar. Mateus 1, 28, eu quero ler esse texto aqui de Mateus 1, 18 a 20. Mateus 1, 18 a 20. Diz assim, a palavra do Senhor. Mateus 1, 18 a 20. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse, enquanto ele refletia sobre isso. Nós não sabemos como José ficou sabendo que Maria estava grávida, mas talvez podemos imaginar que ele ficou bastante confuso, talvez triste, ao saber da gravidez. Como diz o texto, ele era um homem honrado e ele ponderou as opções que ele tinha. José e Maria eram noivos, e mesmo não havendo relação sexual entre os noivos, o noivado só podia ser desfeito mediante uma carta de divórcio. Por outro lado, se um dos noivos tivesse tido um relacionamento sexual com outra pessoa, ambos, o noivo e quem teve o relacionamento com ele, deveriam ser apedrejados. O que José faria? Expor Maria para apedrejamento ou uma dissolução discreta do compromisso? Enquanto ele ponderava, diz o versículo 20, eu fechei aqui, voltei para Lucas. Diz o versículo 20, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. A mensagem foi uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia, Maria não tinha sido infiel. Ele poderia ter certeza do compromisso dela com ele. A má notícia, quem acreditaria nisso? Como ele poderia explicar a verdadeira natureza da gravidez da sua noiva? Diante dessa encruzilhada das escolhas, ele respondeu em obediência, Mateus 1, 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa.
Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ele respondeu em obediência. Não foi fácil, não foi indolor obedecer, e não veio sem um preço. Mas José escolheu obedecer. Mas não foi apenas nessa ocasião que José fez isso. Ele obedeceu também em outras ocasiões. Lucas 2, de 1 a 5, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da cidade da Galileia, da região da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Ele obedeceu também ao governo humano. Ele teve obediência também a um decreto do imperador para se alistar. Ele obedeceu também à lei de Deus, capítulo 2, versículo 21 e 20 a 24. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. Ele obedeceu também à lei de Deus. E obedeceu também a um aviso de um anjo que apareceu a ele lá em Belém. Mateus 2, 13 a 21 diz assim: Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Obediência também ao aviso de Deus de que ele deveria deixar Israel. Ao olhar então para a vida de José, nós vemos claramente sua constante obediência à voz de Deus. Em cada escolha que ele precisou fazer, ele respondeu em obediência ao Senhor, a cada desafio apresentado a ele. A beleza da obediência em nossos dias está manchada. O que nós vemos são pessoas cuidando dos seus interesses, das coisas que quer fazer, do seu jeito, da sua maneira. Mesmo assim, há uma grande beleza na obediência, no coração obediente a Deus, que se recusa a aceitar a natureza imposta pela queda. Obedecer a Deus, então, é uma forma de lembrar de que Ele é soberano sobre todas as coisas e que nós somos apenas pó. Você tem sido obediente aos mandamentos de Deus? Jesus disse que seremos seus amigos se o obedecermos. Quinto personagem, Simeão. E aqui nós vemos o contentamento. Algo raro, bastante raro em nossos dias, né? É difícil encontrar contentamento nos nossos dias. Como nós buscamos por coisas que, na verdade, nunca são capazes de nos satisfazer. A Bíblia diz que nós lutamos, brigamos e até matamos para ter o que nós queremos e nunca estamos satisfeitos e o ciclo começa novamente. Mesmo na vida espiritual, parece que a cada passo que nós damos, longo caminho, nós somos capazes de encontrar um santo mais experiente que nós, caminhando e realizando o trabalho com muito mais alegria e satisfação. A próxima perspectiva, então, que nós temos aqui, envolve um homem, já em idade bastante avançada, chamado Simeão, que estava constantemente no templo, louvando e honrando o Senhor e esperando pela promessa da vinda do Messias. Veja o que é dito desse homem, lá em Lucas 2, 25 e 26. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Justo, ele era um homem justo. O que quer dizer um homem justo? Um homem que obedece à lei de Deus, às ordenanças, ao mandamento de Deus. Um homem que valoriza o seu compromisso com Deus, o seu relacionamento com o Senhor. Um homem que vive para agradar o seu Senhor. Piedoso,
um homem que reverencia a Deus de tal forma que isso impacta na sua vida e tudo aquilo que ele faz. Uma vida de piedade vai impactar a nossa vida e aquilo tudo que nós fazemos. Isso é uma vida de piedade. Era justo, obediente a Deus, era homem piedoso, sua vida era impactada por Deus e esperava a consolação de Israel. Uma referência clara ao Messias. E Simeão vivia apoiado nessa expectativa, ansiando pelo futuro. E diz também que o Espírito Santo estava sobre ele. E isso é fascinante de nós pensarmos. Até que o Espírito Santo veio habitar no Pentecoste, na vida dos crentes, a atuação do Espírito Santo basicamente era nos bastidores. No Novo Testamento, a presença do Espírito Santo dessa forma em um indivíduo é praticamente um fenômeno. E Simeão foi um protagonista deste fato. Este era Simeão, um homem fiel que viveu uma vida de devoção e obediência a Deus. Se alguém pudesse descrever a sua vida, quais palavras usaria para te descrever? Justo, piedoso, que aguarda a volta de Cristo Jesus? Agora repare no ministério do Espírito Santo na vida deste homem. Lucas 2, 27 a 32. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Pode ter sido apavorante para José e Maria terem encontrado esse homem que sai do nada, pega o seu filhinho nos braços, levanta ele e faz essa proclamação sobre ele. Note que Simeão declara as verdades que José e Maria já estavam pensando e raciocinando e meditando nos seus corações, não tinham contado para ninguém, e também completava a mensagem que os anjos trouxeram para eles ali em Belém. Mas Simeão, ele estava respondendo com gratidão e contentamento, porque a promessa que foi feita a ele tinha sido cumprida. A promessa de que ele veria o Messias chegando. O que mais ele poderia desejar? Ele tinha segurado o Messias em seu braço e colocado os olhos na face de Deus. Mas havia uma notícia não tão agradável que ele precisava dar aos pais do menino. Versículos 33 ao 35. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Essa dura profecia nos lembra que a história do Natal, o alegre e glorioso nascimento de Jesus, foi apenas parte do processo pelo qual ele salvaria o mundo dos seus pecados. O início da jornada foi de alegria, foi de felicidade. Mas os últimos passos seriam consumados quando Maria, do lado da cruz, acompanhando com seus olhos cobertos de lágrimas e o coração partido, via o seu filho, o Santo de Israel, ser pregado naquela cruz. Como você tem celebrado o Natal? Com gratidão e exultação? Ou com decepção? Ela é marcada pelo desejo de possuir ou pelo sentimento de paz e pela certeza que diz: eu sou dele e ele é meu? Que a nossa celebração de Cristo possa ser conhecida pelo contentamento inigualável que desfruta o coração daquele que conhece a Jesus pessoalmente. E por último, e não menos importante, Ana, a testemunha deste evento maravilhoso. Em momentos críticos na história da humanidade, quando a pessoa e o evento se combinam, coisas extraordinárias aconteceram. E Ana foi uma dessas pessoas. Devota a Deus por décadas, estava no lugar certo, na hora certa.
Lucas 2, 36 a 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos e não deixava o templo, mas adorava dia e noite com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Chegando naquela hora. Essa frase é crítica. Não foi por acaso, não foi algo que aconteceu simplesmente porque aconteceu. Em certo sentido, ela estava fazendo o que fazia por muitos anos. Ela já fazia isso por muitos anos, diz o texto. Ela ia ao templo adorar a Deus todos os dias. Agora, aquela atitude que era costumeira para ela é que torna isso extraordinário. Pense, ela ia ao templo todos os dias. Mas imagine que naquele dia ela acordou com uma dorzinha de cabeça e falou: não, mas eu já vou todo dia, hoje eu não vou, hoje eu vou ficar em casa. Já fui tanto, né? Um dia só não vai fazer diferença. Mas ela não fez isso. Sua fidelidade a Deus a posicionou no templo, na mesma hora em que Simeão tomou o menino em seus braços e declarou ele ser ele o Messias, a esperança de Israel. Isso não foi mera coincidência, e eu amo este fato. Ele comprova que a fidelidade a Deus tem a sua recompensa, mesmo que ela pareça demorada. A fidelidade de Ana foi recompensada com um momento de celebração a Deus. No lugar certo, na hora certa. Ela viu o Cristo e deu testemunho dele a todos. Isso deve nos fazer pensar quanto nós temos sido fiéis a Deus e quanto nós temos anunciado as boas novas de salvação e a nossa esperança na volta de Cristo Jesus. Essas notícias, essas boas novas não devem ser escondidas, mas compartilhadas. O Redentor chegou. Olhando pela perspectiva de Ana, nós somos lembrados então de que o Natal não é simplesmente a história do nascimento do bebê indefeso num estábulo, por mais belo que isso pareça. Não é a admiração dos pastores, nem o presente dos magos que vieram do Oriente, nem o canto angelical que houve naquela noite, apesar de toda a beleza que isso também traz para nós. O sentido do Natal é baseado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Na correria que a celebração do Natal se tornou em nossos dias, é extremamente fácil esquecer que o primeiro Natal aconteceu porque o nosso pecado exigiu um pagamento. E apenas o próprio Deus poderia pagar suficientemente a nossa dívida. Embora seja gostoso enfeitar a casa com velas, com luzes, com pinheirinhos, com decorações natalinas, o dia de Natal é realmente a celebração da redenção e do resgate das nossas vidas. Ana sabia disso e ela contou aos que a rodeavam. Concluindo, meus queridos, as reações de cada personagem que vimos hoje têm, de alguma forma, nunca foram, de alguma forma, relações causais, né? Casuais, ali, aconteceram porque tinha que acontecer. Elas foram permanentes na vida de cada um e para nós também hoje. No momento em que olharam para o Cristo, o glorificaram. O grande desafio deixado a nós, então, é que todas as nossas celebrações de Natal deveriam incluir esses traços que nós vimos hoje aqui. Exaltação, milagre, adoração, obediência, contentamento e testemunho. Se fizermos isso, nós abafaremos os sons cada vez mais seculares e comercial como o mundo celebra o Natal. E nós lembraremos a beleza do Natal, que é Cristo. Ele é o Deus eterno que traz verdadeira alegria, vida e paz ao mundo. Vamos celebrar então o resgate, a redenção de Cristo em nosso favor. Esse é o verdadeiro motivo que nós celebramos a Cristo o nosso Natal. Feliz Natal a todos. Deus abençoe. Pastor, vamos orar então.
Pai, como é gostoso estar diante da Tua Palavra e nesse dia, quando podemos aqui estar lembrando a vinda de Cristo Jesus a este mundo para ser o nosso Salvador. Obrigado, Deus, por esses testemunhos que nós pudemos ouvir de pessoas que foram levadas pelo Senhor a estar ali, adorando o Messias que havia chegado. Pai, que sejamos levados também a ter esses mesmos sentimentos de exultação, de adoração, de contentamento, de gratidão, de louvor ao Senhor, de obediência, de darmos testemunho cada dia dessa graça que nos alcançou. Pai, obrigado pela vida de cada irmão que está aqui nesta manhã. Nos abençoa, Deus, nesse dia estamos testemunhando também aos nossos queridos, familiares, amigos, compartilhando, Deus, por que Cristo veio, por que Jesus precisou se fazer homem, por que Ele veio, Deus, a este mundo para morrer em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Que isso nos leve cada dia a adorarmos o Senhor, não apenas nesse dia especial, mas todos os dias estarmos lembrando que Cristo veio por causa dos nossos pecados. E porque Ele veio, Ele obedeceu ao Senhor, Ele foi obediente até a morte de cruz, nós somos então reconciliados contigo. Pai, nós te adoramos, te exaltamos e te louvamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.